A gente vai ao vivo agora até Portugal com as informações do jornalismo internacional com Brian Defense. Seja muito bem-vindo, Brian. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que estão aí no estúdio, acompanhando a gente aqui de Portugal. Que seja um dia bom para vocês aí. Já temos notícias aqui internacionais, Fabi. Qual notícia aí diretamente de Portugal? Olha, a gente vai começar com a informação muito boa para nós brasileiros que moramos aqui em Portugal, que agora é oficial. A nossa CNH brasileira é reconhecida aqui em Portugal agora. Ontem o presidente Marcelo Rebelo de Sousa assinou aí o decreto que oficializa então a CNH brasileira, né? Somente para as categorias A e B, que é de moto e carro. Então, quem é brasileiro pode conduzir aqui em Portugal com a CNH, tanto turismo quanto nós que moramos aqui em Portugal. Mas vale destacar que quando você vem morar para cá, Fabi, tem que fazer a troca da CNH, né? Depois de um certo tempo de residência, você tem que fazer a troca para a CNH portuguesa, para que assim você possa conduzir não só aqui, como na União Europeia. Segundo o decreto e essa sanção portuguesa agora, né, que foi feita pelo presidente, então, como vai funcionar? Pessoas até 60 anos estão qualificadas aí a poder conduzir com a CNH brasileira. Não pode ter multa ou CNH cassada, tá? Enquanto você está conduzindo aqui por Portugal. E também, o que acontece? Ela não pode vencer ou estar vencida, próxima do prazo de vencimento, né? Aqui, quando você vem para Portugal. E também, você também tem que estar de acordo com as regras portuguesas de trânsito, que não muda muito com a nossa brasileira. É uma coisa ou outra que muda aqui, mas a maioria é parecida com a nossa brasileira. E então já está valendo, né, esse decreto agora, esse acordo, né, de acordo com o presidente, já está valendo, foi sancionado. Então, por quê? Antes você poderia vir para Portugal, seja você ou o pessoal aí do estúdio, você poderia conduzir aqui. Mas isso era só um acordo entre Brasil e Portugal. Agora, então, é lei. Vale, então, as duas CNHs aí, tanto a brasileira vale para cá, como a portuguesa também vale no Brasil, normalmente, quando pode, aí por causa dos dois países. Só que agora, essa sanção que o presidente aí assinou, agora é oficialmente aceita aqui em Portugal a CNH. Certo, então. Importante isso, né? Já vou aqui com a minha CNH, passear aí por Portugal, com tudo garantido. A gente sabe que quando a gente viaja e faz locação de um carro aí em Portugal, a gente usa a nossa CNH nessa locação como turista, ela é válida, mas para quem já está morando aí, com certeza fica muito mais fácil, até porque as regras para tirar carta aí são mais difíceis do que aqui, viu, Brian? Você já tirou a sua? Muito, Fabi. A minha é brasileira, eu vou fazer agora, próximo mês, fazer a troca da CNH para portuguesa. Agora que facilitou, então é mais fácil, né? Mas a minha ainda tem um prazo longo de validade, ainda até 2031, então dá para fazer, só que devido à minha residência aqui, eu tenho que trocar ela antes do vencimento da residência para poder continuar conduzindo em Portugal. Mas aqui é bem mais difícil, viu, Fabi? E posso ressaltar para vocês uma informação que vai de encontro com isso? Tem muito brasileiro agora indo para o Brasil fazer a troca da CNH, porque agora aí o Brasil facilitou as leis, aí tem brasileiro indo para o Brasil fazer a troca. No caso, o processo de tirar a carta de condução e volta para Portugal para reconhecer a CNH aqui. Agora, Brian, bom, você é novinho, né? Por isso que a sua vai até 2031, tá ótimo, então. Você sabe que aqui no Brasil estão revendo também todas as regras aí de CNH. Mas vamos continuar com as notícias, porque o corpo do DJ brasileiro foi encontrado numa praia em Portugal, foi isso? Isso mesmo, Fabi. O corpo do DJ Michael Douglas, de 26 anos, foi encontrado em Nazaré. Desde o dia 31 de dezembro, ele já não tinha mais informações dele, mas o desaparecimento foi oficializado aí no dia 1º de janeiro desse ano, 2026. E aí o carro dele foi encontrado em um certo ponto daqui de Portugal, que nas imagens que vocês estão acompanhando aí são a praia, e logo em seguida vai ter uma imagem aérea da onde foi encontrado o carro dele, que como se tivesse caído desse penhasco, que está bem nessa imagem aí embaixo. E posteriormente, agora o corpo dele foi encontrado cerca de 2 quilômetros para frente do local onde o carro foi encontrado. Michael Douglas, Fabi, ele é um brasileiro, nasceu aí no Brasil, mas veio para cá, para Portugal, com uns 4 anos de idade.
Ele ficou conhecido aqui por participar de um reality show, o Secret Stories, né, que é a Casa dos Segredos, de uma emissora portuguesa. E ele participou no ano passado da 8ª edição, ficou conhecido e famoso aqui em Portugal. E aí no dia 31 ele repentinamente desapareceu. E no dia 1º foi oficializado aí o desaparecimento dele. Posteriormente foi encontrado o veículo dele nessa praia aqui em Nazaré, que é onde há aquelas ondas gigantes aí que podem chegar a 30 metros de altura e é onde acontecem as competições de surf aqui em Portugal. E aí agora, quando foi ontem, encontraram o corpo dele aí e a polícia já emitiu uma nota dizendo que já vai começar agora as tratativas e a investigar o caso, o que pode ter acontecido nesse percurso, ou perdeu o controle, enfim, não se sabe o que aconteceu ainda com essa questão do Michael Douglas, mas aí fica uma notícia que a gente vai trazer ao longo dos dias aí, mais atualizações para vocês sobre o que de fato aconteceu com o jovem, né, 26 anos, meia idade, e que do nada desapareceu e o corpo foi encontrado no mar em Nazaré, Fabio. Uma tristeza, né? Que fica aqui a toda a solidariedade à família e que realmente essa investigação chegue aí à conclusão do que de fato aconteceu para ocasionar a morte aí do DJ. Vamos seguir com as notícias aqui, Brian. Antes da gente falar do navio, eu queria ressaltar uma notícia que você já deu na semana passada aqui, mas que voltou a acontecer, novos protestos na França, justamente aí por conta desse acordo do Mercosul, que está cada vez mais próximo, e os agricultores, hoje está difícil, os agricultores voltaram a protestar em Paris, justamente porque eles acompanham aí os avanços do acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, olha só, já durante a madrugada, os agricultores franceses bloquearam vias e entraram em Paris com tratores para protestar contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Eles temem concorrência nas importações mais baratas e criticam medidas sanitárias do setor pecuário. A mobilização acontece na véspera de uma votação no bloco europeu. A gente sabe que essa votação está se encaminhando aí para algo favorável juntamente a esse acordo com o Mercosul. Apesar da França se manter aí contrária ao acordo, a Itália já sinalizou que vai votar favorável e com isso aí a gente vê o avanço aí dos agricultores tentando mais uma vez aí tentar impedir esse acordo que já dura anos, né, Brian? Só um pouquinho que eu tô sim, Fabi, eu estava acompanhando mais cedo essas informações sobre o protesto em Paris. Ontem a Gabi já deu uma notícia, né, falando sobre o avanço que até então estava entre a França e a Itália aí para que acontecesse um novo desenrolar dessa situação entre o acordo do Mercosul juntamente com a União Europeia. Então agora está nessa espera da Itália decidir aí, entre os dois países decidirem, mas sempre vai haver aí uma desvantagem para um lado ou para um outro, mediante acordos de governo, né? E esse protesto já vem faz tempo, né? Desde o ano passado, antes do Natal mesmo, já acontecia esses protestos na França e novamente agora, porque a gente dá para perceber que já está tendo um grande avanço aí e pelos próximos dias já devem ter um novo desenrolar aí, um veredito final desse acordo, né? Embora que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informou que eles devem agora entrar em reunião pelos próximos dias ou meses, se eu não me engano. E aí vamos ver como vai ficar esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Mas é lamentável essa situação aí de protestos. Querendo ou não, eu falo que protesto, por um lado, é bom, porque eles reivindicam que eles querem, né, os seus interesses, mas acaba gerando um caos aí. Mas vamos esperar por novas informações pelos próximos dias aí e que tudo corra bem para ambas as partes, né? Tanto para o agronegócio, como também para o lado geopolítico. Que bom, né, que a gente vive numa democracia que todo mundo pode protestar e defender aí aquilo que acredita, os seus interesses. Mas a gente sabe que realmente esse acordo é muito importante até para o Brasil e para todos os países aqui do Mercosul, por conta realmente de um fortalecimento aí econômico e também multilateral que realmente é necessário, principalmente no momento político que a gente está vivendo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Porque 2 navios russos são apreendidos pelos Estados Unidos no Atlântico e também no Caribe, Brian. As questões aí com relação aos Estados Unidos ficam cada vez mais tensas?
Sim, Fabi, esses dois navios foram capturados, né, pelos Estados Unidos, apreendidos aí, porque de acordo com os Estados Unidos, esses navios russos têm parcerias, né? Eles estavam usando nomes falsificados para tentar exportar petróleos venezuelanos. Segundo Washington, a ação visa reforçar sanções contra as embarcações que transportam petróleo para países sancionados, como o Irã, Coreia do Norte, Rússia, né, entre outros países, como a Venezuela também. Segundo o porta-voz, ele disse assim, que de acordo, os Estados Unidos não permitiremos que navios sancionados escapem da lei. Né? Os petroleiros fazem parte da frota fantasma, de acordo com os Estados Unidos, que é uma frota russa que muda de nome e desativa rastreamentos para escapar das sanções. Isso que os Estados Unidos vêm fazendo medidas, sanções, né, contra alguns países aí, e entre elas a Rússia também. Então, para escapar, a Rússia tem feito tentar lá as leis americanas para não, entre aspas, serem pegos pelos Estados Unidos, mas esses dois navios foram apreendidos aí na última quarta-feira. Vale ressaltar também que essa apreensão, ela ressalta, né, e atende aí, liga um alerta entre os dois países, que é os Estados Unidos e a Rússia, já que os Estados Unidos recentemente, né, por ordem do presidente Donald Trump, apreendeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A Rússia já emitiu nota dizendo que é contra, que isso vai contra a democracia, você retirar o seu presidente, né, uma pessoa eleita pelo povo, de forma democrática, segundo a Rússia, tirar ele do seu país para prender, enfim, invadir uma outra soberania. Então a Rússia e os Estados Unidos já vêm enfrentando esses climas tensos aí durante esses últimos dias. E agora, com essa apreensão dos Estados Unidos, tende a aumentar ainda mais a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Vale destacar também, Fabi, que recentemente os Estados Unidos, ontem, né, os Estados Unidos emitiu uma nota falando que eles vão começar agora a tomar conta do petróleo da Venezuela e que todos os produtos, que todo o dinheiro arrecadado com os barris de petróleo serão revertidos em produtos aí para o próprio país, no caso a Venezuela. E entre eles tem um navio que faz o envio do petróleo. E aí a Rússia já foi contra esse envio, né, para os Estados Unidos. E ontem a Rússia, por ordem do presidente Vladimir Putin, enviou um submarino para escoltar esse petróleo até as águas americanas, tá? Isso foi uma notícia que foi divulgada ontem aqui pela Europa, que esse submarino foi enviado para escoltar esse navio aí de petróleo para os Estados Unidos, aumentando ainda mais a tensão entre os dois países, né? E agora a gente vai ver como que vai ficar pelos próximos dias, uma vez que os Estados Unidos está sob o controle petrolífero da Venezuela, e agora também a Rússia aí escoltando esse navio americano, venezuelano, né, com o petróleo americano. O navio americano está sendo escoltado pela Rússia com petróleo venezuelano. É que é muito país e você acaba fazendo um pouco da confusão na cabeça com tanta informação. Mas, enfim, agora, pelos próximos dias, vamos ver como vai ficar essa tensão americana e russa aí entre os dois presidentes, Fabio. Com certeza, Brian, até porque o Trump diz que a supervisão dos Estados Unidos sobre a Venezuela pode durar aí anos, e é justamente esse embate aí pelos interesses econômicos e também pelos interesses geopolíticos. Por isso que a Rússia está tão aí atenta a tudo que acontece. A Rússia e a China, que tinham total livre acesso à Venezuela, e agora com essa intervenção americana, esse cenário acaba mudando, e é justamente a questão da comercialização aí do petróleo que amplia ainda mais a tensão diplomática e também o debate interno sobre os limites dessa intervenção. Eu acho que a discussão nos próximos dias fica justamente em torno quais são os limites dessa intervenção e realmente quais serão os próximos passos, tanto dos Estados Unidos quanto também dessas potências da Rússia e da China com relação a essa intervenção na Venezuela. Brian, quero te agradecer aí por todas as informações diretamente de Portugal. Tem algo mais para acrescentar? Além desse dia lindo aí, sem chuva, né? Só para curtir esse frio em Portugal. Pode tomar um café, comer um pastelzinho de Belém. Como é que tá aí? Olha, o tempinho hoje tá favorável, tá bom, né? O céu tá um pouco nublado, aquele solzinho tímido, aquele solzinho paulista, sabe? De fim de ano, aquele solzinho tímido de começo de ano, né? Porque fim de ano agora aí o sol tá estralando no verão de vocês.
Mas agora a temperatura hoje pode chegar à casa dos 14 graus e não tende a subir muito pelos próximos dias. Há previsão de chuva para o fim de semana aqui, tanto em Lisboa como na região sul e região norte do país. E o tempo está assim, tá agradável por enquanto. Não precisei até agora como diz aqui em Portugal, do chapéu de chuva, né, que é o nosso guarda-chuva aí no Brasil. Não precisei entrar ao vivo ainda com ele, mas se precisar já estou preparado aqui com ele na mochila. Mas por enquanto é só o tempo que está favorável para a gente poder estar trabalhando aqui. Hoje, só para deixar para vocês, estou sempre tentando cada dia entrar num ponto diferente aqui. Atrás de mim é a Câmara Municipal de Lisboa, ela fica próxima à Praça do Comércio aqui. Então a cada dia eu vou tentar fazer uma entrada diferente para vocês conhecerem um pedacinho aqui de Lisboa, para vocês aí do Brasil. Cenário lindo, muito bem escolhido. Portugal, assim, realmente eu falo que são vários cartões postais. E eu tenho certeza que você vai levar aqui todo mundo que acompanha o download da notícia nesse passeio por Portugal, deixando com gostinho de todo mundo querer também pisar aí na terrinha e conhecer um pouquinho mais das tradições e também da cultura portuguesa. É isso, né, Fabi? Aqui tem muitos lugares lindos. Você que está acompanhando a gente, eu convido vocês a virem para Portugal, conhecer, aproveitar, tomar o café que é tradicional de todo português, tem que tomar um café. Pastel de Belém, pastel de nata, tem comida como o famoso bacalhau, né, que é muito bom aqui, bacalhau à brás, bacalhau com nata, bacalhau espiritual. Tem várias comidas típicas que é um pedacinho de Portugal para vocês aí. Eu vou tentar sempre trazer vocês para Portugal a cada dia. A gente vai trazendo notícias, seja notícias elas mais tensas, mais leves, sempre tentando que vocês acompanhem as notícias e veja também um pouquinho de Portugal aqui na Guardiã da Notícia, Fabi, no download da notícia. Perfeito, Brian, muito obrigada. Você volta na segunda edição com mais informações internacionais aqui na Guardiã da Notícia. E uma última informação internacional é a morte em operação de imigração que gera protestos em Minneapolis, nos Estados Unidos. A morte de uma mulher baleada durante uma operação do Serviço de Imigração provocou protestos. A gente tem as imagens dos protestos que aconteceram na cidade de Minneapolis, a repercussão nacional. Autoridades locais cobram a apuração e questionam justamente a versão federal. A polícia acompanha as manifestações que seguem de uma forma pacífica, mas realmente aí a população se posicionando com relação à morte dessa mulher que foi baleada durante uma operação do Serviço de Imigração nos Estados Unidos, deixando aí o clima ainda mais tenso no continente norte-americano.